Senhoras e senhores, eu sou nacionalista e estou de volta para mais algumas considerações que talvez você ainda não tenha se apercebido e não tenha pensado. Muito bem, hoje eu gostaria de comentar aqui um detalhe, um fato curioso que aconteceu com a minha filha, que num grupo de amigos, cada um ali, de repente surgiu o assunto política nacional e cada um daqueles que ali estavam passaram então a dizer e a comentar a maneira como que o pai de cada um deles pensava a política. Um pensava como bolsonarista, outro pensava como lulista, outro pensava como cirista, outro era ainda tucano e assim por diante. E a minha filha ali observando aquilo, até que surgiu a pergunta: pô, e o teu pai? E daí ela ficou assim um pouco encabulada para colocar que o pai dela é um nacionalista. Exatamente, daí depois conversando, né, ela falou assim: olha pai, eu simplesmente comentei ali que você não tem alinhamento político, tá? Você não está em nenhum alinhamento político desses aí. Que é verdade, que é verdadeiro. Agora, causa assim uma certa estranheza, né? E daí perguntando para ela: escuta, mas por quê? Logicamente eu sei o porquê. Você não comentou, né, a respeito do nacionalismo. Pai, acontece que o termo nacionalismo ele anda um pouco assim marginalizado, né? Se você fala em nacionalismo, logo todo mundo vai pensar na Alemanha, vai pensar lá na Itália e tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra, tá? E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E por que isso é uma realidade? Porque o Brasil ele nunca foi uma nação. O Brasil ele sempre foi uma cópia de uma série de símbolos, uma série de comportamentos, uma série de determinadas posições que acabaram vindo de outros lugares, que acabaram vindo de outras vertentes. O nacionalismo ele é um fenômeno relativamente novo. Ele surge no século XIX com a necessidade da afirmação, quando começam a surgir aí a industrialização, né? Começa a surgir então a necessidade do pertencimento nacional. E daí na década de 30 acabou acontecendo o que aconteceu, né, com a questão da Segunda Guerra, porque exatamente a Alemanha ela buscava uma identidade nacional, tá? Isso é uma realidade. Os outros países que ali circundavam, né, todos eles possuíam uma determinada identidade nacional e a Alemanha não possuía, né? E a ideia inicial foi aí tentar se desenvolver aí uma identidade nacional alemã. Muito bem, mas e o Brasil? O que o Brasil tem a ver isso e o melhor, o que o nacionalismo do século XXI tem a ver com isso daí que aconteceu há 80 anos atrás, né? Na verdade não tem nada, não tem absolutamente nada. E acontece aqui o seguinte: na década de 30, com esse crescimento da necessidade do desenvolvimento da ideia nacional, a ideia do nacionalismo, Getúlio Vargas aqui no Brasil ele tentou desenvolver a ideia do nacionalismo brasileiro. Sim, inclusive ele colocou, né, na época os livros escolares passaram a ser os mesmos, né, únicos, houve uma padronização. Com muita dificuldade conseguiu-se fazer isso. Também a questão da língua, né? Muitos lugares aí se falava publicamente o alemão, se falava publicamente italiano,
se falava publicamente japonês. E isso passou a ser proibido. Passou a ser então necessário que se falasse o português, né, como a língua nacional, certo? Houve também a padronização até da feijoada, né? Ela passou a ser o alimento considerado o alimento nacional. As cores da bandeira, né? Verde, amarelo, azul, apesar dessas cores serem as cores dos Habsburgos, né? Houve a adoção, né, dessas cores aí. Houve a adoção do samba como ritmo nacional, sabe? E paralelamente ao esforço de Vargas, né, para a implantação do nacionalismo, né, aqui no Brasil, um nacionalismo genuinamente brasileiro, porque o Brasil, ele sempre foi considerado um encontro de raças. E a melhor definição disso é o encontro do índio americano, do branco europeu e do negro africano. E essa é a composição racial do nosso país. Essa é a composição aqui do Brasil. E sempre foi. E era considerado na década de 30 dessa forma, sabe? Por Getúlio Vargas. E mais surgiram, paralelamente, né, aquilo que Getúlio queria, a construção do nacionalismo, né, a construção de uma identidade nacional. Surgiram paralelamente uma série de movimentos, alguns movimentos aí chegaram a ser até importantes, né, como o integralismo, por exemplo, que era uma cópia do fascismo, a simples cópia do fascismo que se instalou aqui, sabe? Exatamente contrária à ideia do nacionalismo que Vargas tentava construir. E aqui agora, depois, né, com o passar do tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, né, passou-se a compreender que para um país dominar outro país, não é necessário que ele invada militarmente outro país, né? Não é necessário ele fazer com que tropas invadam outro país. Simplesmente basta que essa nação que tenha um maior poder coloque os seus costumes, coloque o seu sistema econômico dentro da outra nação, coloque suas músicas dentro de outra nação, a sua moda dentro de outra nação, os seus esportes dentro de outra nação, e assim você vai dominar aquela nação, porque ela vai passar a ser igual a você, mas não é você. Você vai sempre ter a hegemonia, né, sobre aquela outra nação através desses patamares, né, dessas colunas, e assim vai estar ali dominando a outra nação, tá? E quando eu falo, por exemplo, aqui que isso só acontece se os governantes permitem, nós estamos aqui numa vibe, né, vamos colocar assim, numa vibe de permissão há muito tempo, principalmente e escancaradamente nos últimos 30 anos, você entende? Nos últimos 30 anos é um absurdo o que foi feito em termos de globalismo, né? E na ponta do globalismo nós sabemos quem está, é os Estados Unidos. Quem está por trás disso tudo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos nos impôs o sistema econômico, financeiro, seus costumes, suas músicas, seus McDonald's e vai por aí afora, sua Coca-Cola, entende? Então, a identidade nacional nossa, ela está absolutamente diluída, ela é diluída. E o que busca o nacionalismo do século XXI é exatamente a confirmação e a consolidação de uma identidade nacional. É isso que nós buscamos, porque o brasileiro ele não tem identidade, não possui uma identidade que o reconheça dentro do mundo, né, como algo diferenciado. Tirando aí a Europa, né, com o imperialismo de tantos tempos, né, tantas guerras e tudo mais, isso aí, bem ou mal, acabou formando uma identidade em cada um daqueles países que lá estão. Agora, aqui no caso do Brasil, nós não tivemos essa possibilidade
da formação de uma identidade nacional, de um nacionalismo. Nós no Brasil não sabemos aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. O brasileiro, ele vem sendo tocado, ele vem sendo arrebanhado, vamos dizer assim, né, num termo que está sendo muito utilizado ultimamente aí, como gado, e fortemente nos últimos 30 anos, sabe? Tudo, você pode perceber, político falando, está sempre comparando o Brasil com outra nação. É porque na Europa, porque não sei aonde, até recentemente, ontem mesmo, o presidente aí para falar do preço dos combustíveis aqui do Brasil, né? Ele simplesmente se referiu, mas no resto do mundo a gasolina está custando R$ 12, e aqui eles estão querendo que custe 3. Como assim resto do mundo, meu amigo? Onde resto do mundo é produtor de petróleo, como o Brasil é, né? Sabe, então são coisas assim, e tudo. Qualquer tipo de comparação, comparações aí com relação à segurança pública, com relação à saúde, sabe, com relação à educação, tudo tem que ser comparado com outra nação. Sabe, quando é que nós vamos começar a nos comparar o brasileiro, o Brasil com o Brasil? Está na hora da gente fundar aqui uma nação, está na hora de nós termos aqui uma nação. E esse é o objetivo do nacionalismo do século XXI. Você entende? Esse é o objetivo. Mas o nacionalismo, ele matou judeu lá na Alemanha. O que nós temos a ver com a Alemanha? O que é que nós temos a ver com isso daí? O que é que nós temos a ver com Itália, com Japão? Entende? Inclusive vai lembrar, né? Japão e Itália não mataram nenhum judeu, sabe? Ali a questão, cada um pensou de um jeito. Eles queriam, na verdade, conquista de territórios, né? E nada mais, sabe? Agora, qual que é a do Brasil? O Brasil precisa conquistar território? Eu acho que precisa. Precisa conquistar o próprio território que aqui nós temos. Porque o próprio território que nós temos aqui, ele é hoje explorado por estrangeiros, ou não? Eu acho que isso está mais do que na vista. O próprio Brasil precisa ser nacionalizado, e não é. Nós estamos hoje sendo roubados dia e noite por um sistema financeiro que está atrelado ao sistema financeiro dos Estados Unidos, no globalista, sabe? Nós estamos atrelados a uma moeda que não é nossa. Nós estamos atrelados a uma série de costumes e tudo mais que não pertencem a nós. Será que esse é o grande problema? Nós temos que viver a reboque, eternamente, filosoficamente, né? No campo das ideias. Nós teremos que viver eternamente a reboque e fazendo cópia daquilo que se tem lá fora? Ou não? Não temos capacidade de desenvolver absolutamente nada aqui? Nada. Simplesmente ser aqui um lugar onde se explora, que se possa buscar desde 1500 reservas naturais, sabe? Ser um país estritamente extrativista, ser um país eternamente agrícola. Quem determinou isso? Por que nós não podemos nos desenvolver? Por que não podemos ter as nossos próprios símbolos, nossos próprios costumes, Não temos. Tudo é copiado, tudo é cópia. Inclusive, né? Inclusive as ideologias políticas que por aqui passam, que por aqui campeiam. Poxa vida. E sempre existe, né? Aí agora entrando aí nas condições aí, né, vamos dizer, relativas aos estados, né? Existem algumas tradições regionais de alguns lugares, no Sul, no Rio, em São Paulo, e assim por diante. Até isso está sendo destruído. Até essas tradições estão sendo destruídas aos poucos. Quem não percebeu ainda?
Quem ainda não percebeu? Essas tradições, ao invés delas se expandirem para dentro do Brasil, elas estão sendo aniquiladas. Estão sendo aniquiladas. Entende? Então, é aquela velha história, né? Dentro das escolas, né? Aqui voltando ao tema, aqui falando um pouco a respeito da minha filha, né? Dentro das próprias escolas existe aí uma criminalização daquilo que é nacionalismo, o termo nacional. O termo nacionalismo, ele acaba sendo aí criminalizado absolutamente de uma forma totalmente injusta, né? Porque vamos estudar história. Hoje nós vamos falar sobre o nacionalismo alemão na década de 30. É sempre a mesma história. Sempre a mesma conversa. Está aí em todos os livros que você puder abrir aí, você vai estar encontrando isso. Sabe? Essa cantilena, essa conversa. Né? Só que eles nunca dizem que o Brasil nunca teve uma identidade nacional. E que isso precisa ser desenvolvido. E não existe outro nome para determinar isso. Não existe outro termo para se dizer. É nacionalismo. O termo é nacionalismo para o século XXI no Brasil. Mais específico que isso não existe. Agora, associar o termo nacionalismo sempre que ele é trazido à tona com histórias, com coisas do passado e etc. Olha, para cima de mim não cola, porque eu tenho instrução. Pode funcionar para cima do povo. Funciona até determinado ponto com o povo. Mas comigo ele não vai. Felizmente muitos brasileiros se incomodam com essa falta de identidade nacional, mas não se pronunciam, porque não sabem verbalizar aquilo que estão percebendo. Ou, recentemente, uma nação aí que está retomando o seu nacionalismo, né? A Rússia. Vamos falar abertamente, né? Vocês imaginam que Vladimir Putin ele ficou triste porque a Coca-Cola e o McDonald's não são mais fabricados lá na Rússia? Muito pelo contrário. Ele estava louco para botar essa gente para fora de lá, desde que Boris Yeltsin abriu as portas para esse tipo de coisa. Sabe? Com certeza hoje você já tem outras ideias, né, de tradição alimentícia e de refrigerantes sendo implantadas dentro da Rússia. Não resta a menor dúvida disso. Não resta a menor dúvida. Sabe? Mas isso aí é bobagem. Não, não é bobagem. Não é bobagem. Sabe? Existem formas, e hoje eu digo para vocês, estamos no século XXI. Não é preciso mais você invadir um país, não é preciso mais você mandar tropas para invadir, tá? Você hoje a história mudou. Através da financiarização, através do dinheiro, você faz com que aquele povo que está ocupando um determinado território seja leniente, concorde que aquele que tem um dinheiro diferenciado vá lá e explore aquilo que está lá. Tá? E principalmente aqui no Brasil. Sem esforço nenhum, né? Fica se assistindo norte-americanos, europeus, chineses, coreanos virem para o Brasil para explorar as riquezas que aqui existem. Por quê? Eles vêm aqui e instalam a indústria deles, nós não temos gasto nenhum com isso, eles usam a nossa mão de obra e ainda por cima deixam um dinheirinho aqui. Sabe? É feito dessa forma. Sabe? O europeu vem aqui e vai invadir tudo aquilo que tem sido dito aí nos últimos tempos, né? Que os europeus vão invadir a Amazônia. Isso está acontecendo a olhos vistos, tá? À luz do dia, há muito tempo, minha gente. Vamos acordar,
A partir do momento que nós desenvolvermos uma identidade nacional que volte os olhos para essas questões, é que nós vamos começar a acordar de um sonho, sabe? Porque até agora as palavras são jogadas aí no vento, aí, todas separadas, né? E não existe um termo que vá aglomerar, que vá trazer tudo isso, que vai fazer com que exista o desenvolvimento de um ideário. E esse ideário, ele não tem outro nome. Se você quer desenvolver identidade, você tem que falar em nacionalismo. Não existe outro termo. Não existe outro termo. Inclusive agora até, vocês estão vendo aí, eu estou colocando aí alguns recortes de vídeos, né, que eu publiquei aí nos anos passados, né, entende? E eu estou colocando aí sempre aquela capa, né, aquele encarte de abertura, um animal diferente da fauna brasileira. Temos aí a ariranha, temos o trinca-ferro, temos a onça pintada, sabe? Temos o mico-leão, entende? São animais genuinamente brasileiros que estão aqui, sabe? Esse é um símbolo, esse é um dos símbolos, né, para se desenvolver uma identidade nacional. Começa por aí. Agora, tem um monte de gente estúpida, que, por exemplo, os Estados Unidos têm como símbolo uma águia. Nós vamos botar então a maior águia brasileira lá. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos que fugir dessa ideia tacanha de cópia. Fazer cópia. Entende? Não é necessário, sabe? É incabível, pelo menos para mim, sair por aí copiando aquilo que é símbolo de outros lugares para trazer para cá. Isso é ridículo. Absolutamente ridículo. Nós não temos os nossos próprios símbolos. Mas o hino nacional brasileiro é pós-estruturalista. Sabe? O hino nacional brasileiro não diz nada a respeito da identidade nacional. É que vocês nunca pararam para analisar isso daí. Ele não diz nada, não une nada, não identifica nada de genuíno do brasileiro. A bandeira brasileira, as cores da bandeira, conforme diz aqui, são as cores de Habsburgo. Sabe? Nós estamos sempre, de uma maneira ou de outra, com um pé dentro daquilo que está alienígena, que está fora daqui. Entende? E é isso que o nacionalismo busca afirmar. O que nós temos aqui, o que nós queremos aqui, o que nós não queremos aqui. Esse é o ponto central. Esse é o caminho a ser seguido. E não existe outro termo. O termo é nacionalismo. Só que o termo ele foi tão destruído, tão criminalizado, entendeu? Nas escolas aí. Inclusive, né, eu não culpo os professores, tá? Antes que venham dizer alguma bobagem aqui, sabe? Os professores também foram levados a isso. Às vezes, muitas pessoas, né, imaginam que estão fazendo um bem, mas na verdade estão fazendo um mal. Porque foi vendido para eles a ideia de que aquilo é bom, mas não é. Então, isso aqui é um termo, uma questão que tem que ser pensada, né? Tem que ser refletida por todos nós brasileiros. Qual a nossa identidade? O que nós queremos? O que nós não queremos? O que precisa ser esquecido? O que precisa parar de ser copiado? Sabe? Enquanto nós vivermos de cópias, nós estaremos nas mãos de outras culturas nos dominando. É muito difícil entender isso. Não podemos nos esquecer. Nós somos um encontro de raças. O índio, o americano, o branco, o europeu e o negro, africano. É isso aqui que compõe. E os outros símbolos, eles têm que nascer
a partir dessa gênese e daquilo que nós temos no nosso território. E a partir daí, buscar uma independência, buscar nos desenvolver de uma maneira que seja de acordo com aquilo que nós temos na nossa nação. Aí sim, passamos a existir, nação. É isso, minha gente. Muita coisa precisa ser repensada. E quando eu falo de nacionalismo aqui para o século XXI, quando eu me refiro ao nacionalismo, ao termo, eu estou me referindo ao Brasil. Não estou me referindo à Europa, não estou me referindo aos Estados Unidos, Israel, sei lá onde. Estou me referindo ao Brasil, ao povo brasileiro, ao território brasileiro, aos costumes brasileiros. Mas o que nós queremos e o que nós não queremos? Infelizmente, com todo esse tempo sem identidade, e nós passamos aí a copiar culturas de outros lugares, hoje é bastante complicado, é muito difícil, tá? Nós sabemos disso. Eu, como nacionalista, sei disso. Eu sei das dificuldades que é a implantação de uma identidade nacional. Eu sei disso. Os lobbies são poderosos, os think tanks que disseminam as ideias também são poderosas, também são poderosos. Não podemos desconsiderar isso. Isso é óbvio. Mas é preciso começar de algum lugar. E é preciso começarmos a falar a respeito do desenvolvimento de uma identidade nacional. E esse desenvolvimento de uma identidade nacional não tem outro termo para ser designado. Ou seja, o único termo que vai transmitir a ideia de uma identidade nacional é o nacionalismo. Obrigado a todos. Estarei de volta oportunamente.